Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu. Quis aproveitar que hoje é feriado, domingo já é Páscoa, para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a ressurreição de Jesus, sobre o plano salvífico, sobre soteriologia, enfim. Essa semana eu consegui terminar, gente, eu começo um monte de livro ao mesmo tempo, porque eu não sei começar um e terminar e depois ir pra outro. Mas enfim, essa semana eu consegui terminar uma leitura preciosíssima, que é Lucas para Todos, da série do Evangelho para Todos, de N.T. Wright, que é um autor que eu admiro demais, um cara que realmente dedicou sua vida a Cristo. E na última parte do livro, assim como no Evangelho de Lucas, a gente vê o momento mais importante da história, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Antes de tudo, uma coisa que veio muito forte no meu coração hoje cedo, eu tenho um salmo colado na minha parede, é um dos meus salmos preferidos, que é uma oração mesmo, é Salmos 119, 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. E eu fiquei pensando nisso hoje cedo, né? O que pra gente parece tão essencial, tão importante, tão urgente, mas que aos olhos do Criador do Universo é simplesmente inútil. O mundo ele tá vindo com tudo pra tentar distorcer datas como a Páscoa e enfiar a goela abaixo esse consumo, esse capitalismo. E os nossos olhos têm se desviado aos poucos do que realmente importa. Então o próprio salmista, ele reconhece que o nosso coração se distrai fácil. Então se eu pudesse te falar uma coisa hoje, seria isso, que nessa Páscoa a gente mantenha os nossos olhos fixos em Jesus. Vou separar esse vídeo em 3 partes. A gente vai falar sobre a importância da ressurreição, depois a gente vai falar sobre as evidências da ressurreição e por último a gente vai dar uma destrinchada aqui no capítulo 24 de Lucas. A ressurreição de Cristo e o cristianismo, eles permanecem em pé juntos ou caem juntos. Porque é o seguinte, sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo se transformaria numa religião utópica, uma ilusão, uma religião sem significado, vazia. Paulo vai dizer em Coríntios que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados e nós seríamos os homens mais infelizes do mundo. A morte teria a última palavra e nossa esperança no céu seria um pesadelo. Mas o ponto é que Cristo ressuscitou. E a grande diferença entre o cristianismo e as outras grandes religiões é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar túmulos de grandes líderes, mas as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. Foi o berço da igreja, porque a gente não prega um Jesus que esteve vivo e morreu e agora a gente conta as histórias e os ensinamentos dele. A gente prega um Jesus que esteve morto e que agora está vivo. Não sei se sou só eu ou se é o novo vício do jovem moderno, mas eu passo horas assistindo debate aqui no YouTube e aí eu pauso, aí eu penso no que eu poderia estar falando, aí eu me estresso. Mas enfim, o ponto é que muitas vezes a gente não sabe defender a nossa própria fé. A gente não consegue argumentar sobre aquilo que a gente acredita. E isso é um perigo, porque se você tá bambo, uma hora você escorrega. Então vamos lá, gente. Eu anotei 3 tentativas que usam pra invalidar a ressurreição de Jesus e por que elas não se sustentam. E depois vou falar 3 evidências concretas. Jesus não chegou a morrer na cruz. Ao ser colocado no túmulo, reanimou-se. Meus amigos, a crucificação romana era extremamente eficiente, os caras eram especialistas em matar. E mesmo que a gente ainda assim, que no estado que ele tava, ele conseguiu sair do túmulo, empurrar uma pedra gigantesca, passar despercebido por todos os guardas e chegar até os discípulos e convencer eles de que ele venceu a morte, o discurso seria que ele sobreviveu, não que ele ressuscitou glorioso. Também falam que os discípulos roubaram o seu corpo. A gente também não fecha, primeiro que o túmulo era super vigiado e tentar roubar um corpo é tentar enfrentar os soldados romanos e, consequentemente, colocar a sua vida em risco. Já ouvi também que as mulheres foram no túmulo errado. Gente, esse é o mais fraco. Primeiro que testemunho de mulher nem era válido na época e o túmulo era conhecido pelas autoridades, eles sabiam onde era, se fosse um erro de localização, era só mostrar o corpo no túmulo certo e ponto, fim da história. E, além disso, o Evangelho de Lucas ele depois vai mostrar outras pessoas que também foram até o túmulo para confirmar e realmente o túmulo estava vazio. Bom, a primeira evidência que a gente tem são as aparições de Jesus depois de ele ter ressuscitado. Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena, para mulheres, a Pedro, a 2 discípulos no caminho de Emaús, aos apóstolos sem Tomé, aos apóstolos com Tomé, aos 7 apóstolos no mar da Galileia, a uma multidão de 500 pessoas, a Tiago, a Paulo, a Estevão e a João na ilha de Patmos. Não foi uma visão isolada, foram
múltiplas aparições em momentos diferentes, para pessoas diferentes, para grupos diferentes, relatos no Evangelho de Lucas, de Coríntios, de João. O próximo ponto que a gente pode citar é sobre a transformação absurda dos discípulos. Tem uma música do Alessandro Vilas-Boas que eu gosto muito, que ele fala que, ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Eles se tornaram pessoas muito corajosas, com testemunhos poderosíssimos. Eles enfrentaram ameaças, prisões, perseguição, morte e não recuaram. Percebe que não faz sentido eles terem sofrido tanto que eles sofreram por uma mentira coletiva? Uma coisa que a gente pode trazer também é que foi estabelecida uma igreja cristã forte sobre a rocha dessa verdade incontestável. Pessoas de diferentes nações, raças, línguas, culturas se juntam em torno dessa verdade em comum. O crescimento das igrejas que a gente vê até hoje é uma consequência natural de um evento que ninguém conseguiu refutar. Agora vamos pra Bíblia. Mas não é possível, eu tenho algum superpoder. Eu consegui quebrar o meu segundo óculos do ano, que já tava remendado. Bom, vamos lá, vamos pra Lucas 24. Hoje, no capítulo 24 de Lucas, do 13 ao 35, a gente vê dois discípulos que estão muito maus e desiludidos, e eles estão caminhando rumo a Emaús, que era mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Aí no 24:15 vai falar assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E eles simplesmente não reconhecem Jesus. No 25, Jesus vai falar assim: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebe que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Eles estavam diante da palavra, mas não conseguiam enxergar. Aí a gente vê que Jesus expõe que o problema não é nem a falta de revelação, mas a falta de fé deles. A incredulidade, ela vai funcionar como uma venda. A luz estava ali, mas eles não conseguiam ver. E sinceramente falando, eu me identifico muito com eles. A gente sabe a verdade, a gente escuta a palavra, a gente vai pra igreja, mas muitas vezes a gente caminha e a gente vive a nossa vida como se a morte tivesse vencido. Não é que a gente não entenda, não é porque falta luz, mas é porque falta visão. Então que a gente possa orar por essa visão, orar para que nossos olhos sejam abertos, assim como os desses homens foram ao partir do pão, e que a gente possa entregar tudo a Jesus, não só as partes boas. Muitas vezes a gente tem essa ideia muito errada de querer se aproximar de Cristo só quando você tá bem, mas Jesus, ele quer a sua incredulidade, ele quer suas confusões, ele quer suas dúvidas. No final do 24, no versículo 47, Jesus dá aos discípulos uma missão. Em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A missão de pregar o evangelho a todas as nações é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Como seguidores de Cristo, eu sou testemunha da ressurreição, você é testemunha da ressurreição. E o quão egoísta a gente seria de ficar quieto e não proclamar esse evangelho. A morte de Jesus, ela não foi um acidente. Jesus não morreu porque Judas traiu ele, porque Pilatos condenou ele, porque os soldados pregaram ele no madeiro. Ele morreu porque o Pai o entregou por amor. A gente que matou Jesus foram os nossos pecados. Ele morreu como fiador e substituto. Da morte, hoje a gente é reconciliado, a gente é livre e a gente tem total acesso a ele. E muitas vezes a gente não usufrui desse acesso. Vou ler pra vocês um trechinho de uma música que, da primeira vez que eu ouvi, me quebrou completamente, não conseguia parar de chorar. E eu até escrevi na minha Bíblia pra não me esquecer. Será que ele ainda sente os pregos toda vez que eu falho? Será que ele ouve a multidão gritar, crucifique-o de novo? Estou causando dor a ele, então sei que preciso mudar, porque simplesmente não suporto a ideia de machucá-lo. Não perca o foco, gente. Eu sei que é muito difícil manter constância, mas não deixe o mundo transformar isso em algo vazio. A maior prova de amor da história era você naquela cruz, mas ele escolheu estar lá no seu lugar. É isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. Espero que isso tenha falado com você de alguma forma. E uma feliz Páscoa pra você e pra sua família. Aproveitem demais. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijos. Agora eu preciso contar pra minha mãe como eu quebrei meu óculos. Nem eu sei como foi, gente. Eu acho impressionante isso. Me desejo boa sorte.